Já adianto que não é a força de vontade que você vai utilizar para superar a dependência. Na realidade, a força de vontade ela falha miseravelmente quando o assunto é lidar com dependência química ou comportamental. A força de vontade ela tem um limite de uso. De acordo com a psicologia cognitiva, usar a força de vontade demais faz com que ela se torne mais fraca e a gente não consiga utilizá-la para lidar com as questões do cotidiano, do dia a dia. Mas afinal, o que é vontade, o que é força, o que é força de vontade? A vontade é um impulso que nasce sem eu escolher. Então, mesmo que eu não esteja pensando num doce, do nada pode vir a imagem de um doce na minha cabeça e despertar a vontade, o desejo. Então, ele surge sem que eu me dê conta, ele surge do nada. Então eu não tenho escolha sobre o desejo, sobre a vontade. Contudo, eu sou livre para decidir como agir diante dele. Não é porque eu tenho uma vontade, um desejo de comer um doce, que simplesmente eu vou lá e como esse doce, compro esse doce. Daí é que entra a questão da força, que a força é a capacidade de exercer poder, resistir a pressões ou realizar uma ação. Então, se eu sinto vontade de comer um doce, eu utilizo a força, que é essa capacidade de resistir, para não comer esse doce. Dessa forma, força de vontade pode ser entendida como capacidade racional de resistir a desejos. Então, toda vez que eu consigo racionalmente resistir a um desejo, eu estou utilizando a minha força de vontade. Contudo, a psicologia positiva, ela mostra que a força de vontade, ela funciona como um músculo. Ela se esgota diante do estresse, da fadiga, dos gatilhos emocionais. Na dependência, principalmente, esse esgotamento é mais rápido, pois há hiperativação do sistema de estresse do organismo. Então, na dependência, eu não consigo utilizar tanto essa força de vontade quanto gostaria. Então, mas se eu não posso utilizar a força de vontade e eu coloco aqui que como utilizar as forças para superar a dependência, então quais são as forças que podem ser utilizadas? Existem dois tipos de força, a força existencial e as forças de caráter. Nesse momento, eu vou me ater mais às forças de caráter. As forças de caráter, elas são os traços da nossa personalidade. São traços que a psicologia positiva conseguiu visualizar na população universal e agrupar essas forças, né, em virtudes. Esses traços psicológicos positivos, eles são universais. A psicologia positiva, na figura de Martin Seligman, fez uma grande pesquisa no qual agrupou essas forças de caráter, né? Elas estão agrupadas em 6 virtudes. As virtudes, elas são como se fossem ingredientes, né? Elas podem ser vistas como a disposição de se comportar da maneira correta, mas elas são apenas disposições que precisam ser manifestadas na ação, e elas se manifestam na ação a partir das forças de caráter. Todas essas informações sobre forças de caráter, sobre virtudes, elas estão disponíveis no site viacharacter.org, que é o grupo, né, que pesquisa as virtudes e forças de caráter. Então, lá nesse site, além de ter todas as informações a respeito de virtudes e forças de caráter, também tem uma pesquisa gratuita para que você possa identificar quais são as suas virtudes e as suas forças de caráter. De acordo com a pesquisa realizada pela Via Character, existem 6 virtudes universais, e dentro dessas 6 virtudes universais, existem 24 forças de caráter que foram agrupadas dentro dessas virtudes. Então, de acordo com essa pesquisa, todas as pessoas possuem essas 24 forças de caráter e essas 6 virtudes. Contudo, cada pessoa tem a sua força de assinatura, então tem forças que realmente te representam mais. Eu vou falar brevemente de cada uma das virtudes e quais são as forças de cada uma. Então, nós temos aqui a sabedoria, que está relacionada a buscar e usar conhecimento. E, na realidade, a sabedoria é a minha principal virtude. As forças de caráter que fazem parte da sabedoria são criatividade, curiosidade, mente aberta, amor ao aprendizado e perspectiva. Coragem é agir apesar do medo. Dentro da coragem, né, da virtude de coragem, existem as forças honestidade, bravura, perseverança e entusiasmo. Na virtude humanidade, que está relacionada à conexão com os outros, estão as forças generosidade, amor e inteligência social. Na virtude justiça, que é viver coletivamente, estão a imparcialidade, liderança,
e trabalho em equipe. Na temperança, que são as forças protetoras, estão o perdão, humildade, prudência e autocontrole. E na transcendência, que é o sentido e espiritualidade, estão apreciação da beleza, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Bom, todos nós temos essas 24 forças de caráter e essas 6 virtudes. Contudo, existem as forças de assinatura. Então, existem forças que estão presentes de maneira mais acentuada em uma pessoa e forças que estão mais acentuadas em outra. E identificar essas forças contribui para que a gente tenha uma vida mais autêntica, contribui para que eu realize coisas que façam mais sentido para mim. Por exemplo, a sabedoria é a minha principal virtude. E dentro da sabedoria, as minhas forças de assinatura são criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado e perspectiva. Na realidade, quando a gente fala de forças de assinatura, são consideradas 5 forças. E as minhas quatro das minhas 5 forças estão na sabedoria. Apenas uma está fora da sabedoria, está na coragem, e no caso é a bravura. Identificar essas forças contribui não apenas que a gente se conheça um pouco melhor, mas que a gente saiba realmente o que nos faz mais feliz, o que nos traz mais prazer. Porque quando eu uso a criatividade, a curiosidade, quando eu faço um novo curso, né? Porque eu tenho um amor ao aprendizado e realmente eu gosto muito de ler, eu gosto muito de realizar cursos. Então, quando eu faço isso, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais realizada. Isso faz com que eu tenha mais prazer na minha vida. Então, só aqui pontuando, as forças de assinatura que são as 5 forças de caráter mais centrais e naturais em cada pessoa, aquelas que expressam sua autenticidade e dão mais energia quando usadas. Como eu já disse, nós temos as 24 forças, contudo, algumas nós usamos mais. Por exemplo, eu não tenho muito humor. O humor não é uma força que eu utilizo muito. O meu humor é, às vezes, um pouco sarcástico, né? Mas eu tenho humor como força. E o interessante da psicologia positiva é que eu não tenho que necessariamente ficar forçando a aplicação dessas forças que eu uso menos. Eu me concentro mais nas forças que elas são as minhas forças de assinatura. Eu não preciso me preocupar tanto com essas forças que elas vão aparecer às vezes mais embaixo quando eu fizer o teste para descobrir as minhas forças de caráter. Enfim, mas e como que eu vou utilizar as forças de caráter para superar a dependência? Existem 2 maneiras de eu utilizar as forças de caráter para superar a dependência. Uma delas é identificar as forças de caráter, e dentro das forças de caráter é identificar quais são as minhas forças de assinatura. Porque ao identificar as minhas forças de assinatura, não apenas eu vou ampliar o meu autoconhecimento, mas eu vou entender quais forças que ao utilizar eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais feliz, eu vou me sentir mais plena e vou conseguir colocar as minhas virtudes em ação, em prática. E a outra maneira é eu utilizar algumas forças de caráter que podem ser específicas para lidar com a dependência químico-comportamental. Então, mesmo que você não entre agora lá no site do viacharacter.org para fazer o seu teste de forças de caráter, você pode focar nessas 6 forças de caráter, né? Considerando que todos temos as 24 forças, então você pode focar nessas 6 para que você consiga lidar melhor com a dependência. Então, essas 6 forças são esperança, perseverança, gratidão e amor, espiritualidade, autocontrole e criatividade. E aqui é importante ressaltar que as forças de caráter elas são para ser colocadas em práticas, não são simplesmente conceitos, não são simplesmente palavras de autoconhecimento, palavras subjetivas, mas elas só se concretizam quando você realiza uma ação. Então, quando eu falo de gratidão e de amor, não são simplesmente palavras subjetivas, eu preciso realizar uma ação. No caso do autocontrole, eu posso fortalecer o meu autocontrole. Então, que ação eu posso realizar para fortalecer o meu autocontrole? Que ação que eu posso realizar para fortalecer a minha criatividade? Criatividade
é uma das minhas forças de assinatura. Então, o que eu faço para fortalecer a minha criatividade? Eu fui escrever um livro, eu faço o meu bullet journal, eu desenho, eu pinto, eu faço recortes. Então, eu fortaleço a minha criatividade na ação, no colocar a mão na massa. E espiritualidade? Espiritualidade oferece sentido maior que o prazer imediato. Então, como que eu vou fortalecer a minha espiritualidade? Se você tem uma religião, você pode fortalecer a sua espiritualidade a partir da religião. Você pode fortalecer a sua espiritualidade a partir da meditação, a partir da leitura, a partir da reflexão, a partir da observação da natureza, a partir de músicas, né? Então, ouvindo músicas que te conectem, assistindo filmes que tenham esse sentido, que te aguçem esse sentido mais espiritual. Então, há essa força, né, de caráter, ela é para ser colocada em prática. Só a partir do momento que ela é colocada em prática que ela consegue realmente transformar a virtude. Voltando um pouquinho para revisar, as forças de caráter são recursos internos, universais, que revelam a nossa essência. Diferem da força de vontade porque não se esgotam. Quanto mais se usa a força de caráter, mais se fortalece. Então, quanto mais eu uso a criatividade, mais criativa eu me torno. Quanto mais eu utilizo a força da gratidão, mais eu me torno grata. As forças de caráter, elas nos ajudam a transformar a dependência em possibilidade de reconstrução, pois conectam o indivíduo ao que há de mais autêntico. Coragem, esperança, amor, gratidão, criatividade. Ao focar nessas forças de caráter, ao focar nas minhas potencialidades, eu tiro o foco da vulnerabilidade, eu tiro o foco do vício, eu tiro o foco da bebida e coloco o foco em algo que vai me trazer mais gratificação, mais prazer. Na prática, conhecer e cultivar essas forças é abrir espaço para uma vida sóbria com sentido, onde a superação não é apenas resistir ao vício, mas criar uma nova forma de existir. Então, eu não sei se ficou muito claro, então, se não ficou, vocês me deem um toque aqui, mas a força de caráter, ela é muito importante nesse sentido, que não é lutar contra o vício, não é entrar numa guerra, num combate de frente com o vício, porque se você fizer isso, você vai perder, porque esse tipo de atitude é uma atitude que se tem quando você coloca suas fichas na força de vontade, mas a força de vontade ela se esgota. E quando você assume um novo posicionamento e utiliza as forças de caráter, você tira o foco do vício e coloca o foco em realizar o que você faz bem. Então você não vai se preocupar com o vício. Beleza, o vício ele vai estar ali, mas você vai lidar com ele como? Fortalecendo a sua criatividade, fortalecendo a gratidão, fortalecendo a bravura, fortalecendo as suas características. Bom, e eu falei que para identificar as forças de caráter, você pode fazer um teste. Então, no site, né, nesse site aqui, viacharacter.org, está disponibilizado a pesquisa, né, para você fazer o seu teste e descobrir quais são as suas forças de caráter, quais são as suas forças de assinatura. E mesmo que você não entre lá hoje, tira um print aqui dessas forças aqui que eu coloco, dessas 6 forças, que ao focar nelas já vai ser de grande ajuda para você lidar com a dependência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou até o final, deixa seu like e comenta aqui se ficou alguma coisa que você não entendeu, para que a gente possa aprofundar mais, falar mais sobre esse tema, que é um tema muito legal, um tema muito completo. Então fica aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.